Ok, olá, boa noite. Estamos no ar com mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Programa desta quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021, que tem como destaque hoje a PSDB, MDB, Solidariedade, MBL, e Cidadania e outros mais, que apoiaram a PEC 32, que estão aprovando reforma contra os servidores. E Ciro, que hoje disse que Lula é canalha. São nossos aliados, devem ser recebidos com afagos e confraternização no dia 2, nos atos da esquerda que luta pelo fora Bolsonaro. Esse é um dos temas, você já pode, que está nos acompanhando aí e se posicionando no chat e falando sobre ele e sobre os outros temas que nós vamos ver aqui ao longo desse nosso programa. Nós vamos falar, vamos destacar aqui também, enquanto queimam as estátuas, né, de supostos carrascos do passado, sob o governo Bolsonaro, os Yanomami têm o maior índice de mortes por desnutrição infantil do país. Bom, destaque também na nossa pauta, Lula advertindo que Bolsonaro não está morto. Né? Muita gente tentando dizer aí que o presidente legítimo da República não tem chance na disputa, e Lula advertindo que longe de ser verdade essa situação. Também no dia de hoje, na imprensa capitalista, o destaque foi aí o depoimento do Hang, o proprietário velho, chamado nas redes sociais de velho da van, né, que diz que a mãe morreu de Covid, mas que os senadores é que erraram. Bom, a crise lá na van, crise também nos partidos da direita, o presidente do Novo, ex-candidato à República, dizendo que o Novo está com crise de identidade. E, enquanto isso, as contas públicas, né, alcançaram aí o superávit de 16 bilhões em agosto. Então, vamos ver aqui para que o governo está economizando, está tendo superávit, para onde está indo esse dinheiro. Bom, destaque também na nossa pauta, mais de 200 cidades já confirmaram atos no próximo dia 2, pelo Fora Bolsonaro. Nós vamos falar desses atos e vamos ver aqui também os destaques internacionais. Cuba é o primeiro país da América Latina a vacinar 80% da população com a primeira dose. E, do outro lado, lá na Rússia, o governo Putin ameaçando bloquear o YouTube por conta de fechar canais russos, alegando desinformações. Bom, e vamos falar também dos protestos de ontem na Colômbia, né, com intensa violência, repressão policial, como é comum o governo direitista do Ivan Duque. Bom, para comentar estas e outras notícias, participar conosco aqui na nossa tribuna virtual, na nossa mesa de divulgação das notícias e comentários com vocês, está comigo hoje o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV e que acompanha aqui o resumo do dia. Vamos para a discussão das principais notícias dessa quarta-feira. Ok. Bom, lembrando a você aí que está já acompanhando a gente no nosso site, no YouTube, na Causa Operária TV, para compartilhar o link do nosso programa, do nosso canal, né, divulgando aí, chamando os amigos, os familiares, os grupos do trabalho, o pessoal, coloque lá o link, esparrame no WhatsApp, no Facebook, no Telegram, no Twitter, chame todo mundo para assistir o Jornal da Noite da Causa Operária TV, o canal que não tem rabo preso, né, com a imprensa capitalista, com os inimigos do povo. E você vai mandando aqui o seu recado, vai conversando conosco no chat. Nesse começo de programa, a gente já manda aqui um salve, né, para o LC39, para o Guto Português, membros aqui do nosso canal que nos acompanham nesse começo de transmissão. Um salve também para o Antônio Martins, para o Osni Castro, que já chegou por aqui denunciando aí as armações do PSOL e do PCdoB lá em Araraquara, né, querendo barrar a palavra de ordem em favor do Lula nos atos,
né, enquanto, ao mesmo tempo, apoiam aí, trazendo atos às frente com o MBL, o PSDB, o MDB e assim por diante. Um salve também o companheiro Denilson Britos, chegando por aqui, já mandando sugestões para a gente. Um salve para todo mundo que nos acompanha nesse começo de transmissão, né? E o pessoal está chegando por aqui. Então, avise o pessoal, porque a gente teve problemas aí nos últimos dias de transmissões, com o horário, com a transmissão, mas hoje a gente está começando aqui no horário e procurando também. Vamos ver se tudo funciona contento, apesar da enorme sabotagem aí dos grandes monopólios da internet, dos meios de comunicação, que sabotam e dificultam a vida dos canais de esquerda, dos canais combativos, né, e do canal revolucionário, que é a Causa Operária TV. Vamos para a nossa pauta. Eu já vou rolar a bola para o companheiro Caio, porque ontem o Bolsonaro disse que tudo pode piorar, que está ruim, pode ficar ainda pior. E hoje ele entregou nas mãos de Deus o preço do gás. Então o Caio vai destacar aí o que está acontecendo e falar um pouco, né, da alta desse combustível tão essencial, cujo preço já está superando aí a marca de 10% do salário mínimo. Com você, Caio. Exatamente. O Bolsonaro, em viagem ao norte do país, ele declarou, né, em Roraima, ele foi a título de inauguração de obras, e ele declarou, falando especificamente sobre o preço do gás, que se Deus quiser, o gás vai cair pela metade do preço, né? Jogando aí a questão para uma posição metafísica, né? Então, segundo ele, não justifica, entre aspas, né? Não justifica na origem custar 50 o botijão de gás e na ponta de linha 130. Esse preço vai cair se Deus quiser. Podem ter certeza. Quer dizer, se Deus quiser, o preço do gás vai diminuir. O Bolsonaro, evidentemente, ele sempre procura sair pela tangente quando ele é confrontado com a questão do gás, e ele afirma, única e exclusivamente, que o problema estaria nos impostos, estaduais especificamente. Ele se orgulha de dizer que ele zerou a tarifa federal e, portanto, ele chamou os dois governadores bolsonaristas que estavam com ele, inclusive o governador de Roraima, onde ele estava, né, em Boa Vista, a zerar também o imposto sobre o gás e que isso daí resolveria todo o problema. Na verdade, ele não dá solução nenhuma, né? Simplesmente ele afirma a questão do imposto. Ele não há nenhum estudo que mostre qual vai ser o impacto de você zerar os impostos sobre o gás, mas o problema não é zerar o imposto sobre o gás, né? Mas é a política de preços da Petrobras, inclusive, que é orientada pelo governo federal, né? Que está a serviço da especulação internacional, e por isso que o gás aumenta, né? Não tem nada a ver com imposto, né? Simplesmente. Né? E o Bolsonaro, com isso, ele mostra que ele não tem nenhum interesse no tema, né? Ele simplesmente tira o dele da reta, joga para os governadores. E é isso. E se Deus quiser, o preço do gás vai baixar, né? Se os governadores e alguma mágica acontecer. Então, o Bolsonaro, ele simplesmente, né, ignora o problema, que é um problema vital para a população. Tem gente, inclusive, cozinhando com lenha, né? Já houve vários acidentes de pessoas que tiveram que usar álcool para poder cozinhar, né? É um problema gravíssimo no país, em que a população está perdendo renda e uma parte substancial da renda tem que ser para comprar o gás, né? E o Bolsonaro e a extrema-direita mostram que eles não têm nenhum interesse nesse tema, e pelo contrário, eles estão aqui para tirar tudo da população, né? Inclusive, nós vamos ver aí que o governo está economizando dinheiro quando o povo passa fome, né? Por certo, o Bolsonaro devia estar se referindo ao Deus mercado, né? Ele não fala claramente, mas é o Deus do sistema financeiro, dos especuladores que são donos das ações
por exemplo, da Petrobras, né, e que nem de longe passa pela cabeça deles permitir que o preço dos combustíveis caia. Mas se esse Deus, né, na ideia do Bolsonaro, se esse Deus quiser, né, o Deus mercado financeiro, os especuladores, tudo isso seria possível. Obviamente que o problema central é colocar para fora o Bolsonaro e colocar abaixo essa política, né, de entrega da riqueza nacional. O país rico em petróleo, rico em gás, com um acordo muito favorável com a Bolívia, que permitiria a venda do gás aqui, como por muitos anos aconteceu aí, a um preço muito barato, né? Mas a lucratividade, os interesses dos grandes capitalistas, dos especuladores ganhar. Então, por isso é preciso reestatizar a Petrobras, né? Colocá-la a serviço dos trabalhadores e nacionalizar, né, toda a produção de petróleo, do gás. Bom, logicamente, para isso, é preciso derrotar Bolsonaro e o regime golpista vigente no país. Bom, seguindo em frente, vamos destacar na nossa pauta uma situação que mostra a situação de verdadeiro sofrimento dos indígenas no país, né, que não tem a ver com os problemas do passado, né, como os identitários que se dedicam aí para não levar uma luta real a queimar estátuas, né, contra figuras da história nacional que supostamente, né, os identitários mostram aí uma grande ignorância a respeito disso e de tudo mais, mas supostamente as figuras do passado que teriam sido cometidos maldade contra os índios. Mas contra o governo, que comete verdadeiras maldades, com o governo do Bolsonaro nesse momento, não há luta real, né, assim como não há luta contra os amigos, os pais do Bolsonaro que colocaram ele lá. Um dado importante divulgado agora, nesse momento, é que os Yanomami, né, uma importante população indígena, remanescente dos povos indígenas do país, agora, no momento, sobre o governo Bolsonaro, tem o maior índice de mortes por desnutrição infantil do país, né? Embora eles representem apenas 0,013% da população, os índios Yanomami tiveram 7% de mortes por desnutrição infantil entre 2019 e 2020. 24 crianças morreram. Mas os dados, infelizmente, não são apenas esses, né? Mais de 50% das crianças Yanomami tem déficit de peso, quer dizer, estão abaixo do peso. Vocês têm imagem aí que vocês estão vendo, parece não é da Etiópia, né? Infelizmente, é uma situação em tribos Yanomami pelo país. O que acontece também em outras etnias é que aí foi feito um estudo mais específico em relação a eles. Bom, os postos de saúde, né, Yanomami, eles estão há mais de um ano sem alimentação nos postos, e as regiões mais afetadas pelo garimpo sofrem ainda mais com a desnutrição. Quer dizer, é uma situação que tem a ver claramente com o favorecimento dos garimpeiros, né, dos mineradores que estão invadindo ilegalmente aí as terras indígenas, e uma política que, vamos deixar claro, o Bolsonaro executa e faz discurso a favor, mas é apoiado por toda a direita, né, que vem sendo incentivada aí por todos os setores que estão dilapidando cada vez mais, desde o começo do regime golpista, né, a situação no país. Enquanto isso acontece, né, no mundo real, hoje, nesse momento, tem gente aí que quer lutar contra a estátua, quer tacar fogo, né, em um monte de ferro, de cimento, né, mas lutar realmente para defender os interesses dos indígenas. Nós vimos aí o sofrimento, inclusive, dos indígenas que ficaram durante várias semanas acampados em Brasília, procurando se mobilizar contra o marco temporal, e a situação, o próprio STF que tratou de enrolar os indígenas, suspender, né, adiar o julgamento para evitar, aí, diante de uma mobilização que chegou a levar mais de 6 mil indígenas a Brasília. E a esquerda, né, fez discurso, né, mas não mobilizou, não procurou unificar, né, a luta importante dos indígenas com a luta dos trabalhadores da cidade, do campo,
né, e realizar uma luta única para colocar abaixo o governo e o regime golpista responsáveis por essa situação. Bom, ainda falando sobre o Bolsonaro, destacando agora o destaque, vou passar para o Caio, o Bolsonaro fez um decreto retirando a obrigação de operadoras de telecom sobre a banda larga. O Caio vai explicar para vocês o que isso aí vai acontecer em relação ao alcance e em relação aos empregos de trabalhadores desse setor. Vai lá, Caio. Exatamente. A gente falou aqui do descaso completo do governo Bolsonaro com o povo, né, naquilo que ele é mais básico. Agora a gente vai ver o cuidado que o Bolsonaro tem com os grandes capitalistas, né? O Bolsonaro, ele editou um decreto no dia de hoje, né, nessa terça-feira, que retira a obrigação das concessionárias de telecomunicação de atenderem até o fim do ano 10% das localidades que a Anatel indica, né, para que receba a infraestrutura de banda larga que ainda não tem, né? Então, há um plano, né, que foi editado, inclusive, pelo próprio Bolsonaro, né, no ano passado, que chama Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado, PGMU. Né? E nesse plano, que é uma política de Estado, né, todos os governos têm um plano semelhante, as empresas elas estariam obrigadas a atender, no ano de 2021, 10% das localidades indicadas pela Anatel, até 2022, 25%, e assim sucessivamente. Mas as empresas relataram muita dificuldade em atender esses 10% nesse ano aqui de 2021. Então, prontamente, o Bolsonaro editou o decreto de que não vai precisar atender esses 10%. Então, esses municípios que teriam que receber até o final desse ano a estrutura de banda larga não vão receber, o que evidentemente impacta aí em todos os aspectos, né? Tanto na questão do emprego, né? Porque isso daí gera emprego, quanto no usufruto da própria internet, né? A gente pensar que há inúmeros municípios do país que não tem internet ainda, não tem estrutura de banda larga, né? Quer dizer, a pessoa não tem a possibilidade de usufruir da internet, da tecnologia digital. Então, a gente vê que o Bolsonaro, por exemplo, as empresas simplesmente pediram, né? Era para atender 10%, as empresas disseram que não iam atender, que estavam com dificuldades, e o governo simplesmente editou para eximir as empresas de qualquer quebra de contrato, né, ou multa. Ele editou um decreto permitindo que elas não cumpram. Segundo ele, a obrigação vai ficar para 2022 de atender 25%. Mas, logicamente, a gente sabe que já não atendeu 10%, o ano que vem também não vai atender 25% dos municípios que não têm ainda a estrutura de banda larga. É isso. Depois o pessoal fala que o Bolsonaro é doido, né? E longe disso, né? Ele é doido, mas não rasga dinheiro, como diz o ditado popular, não come fezes, né? E não desagrada aos capitalistas. Ele é doido, mas está aí para servir, né, aos mesmos interesses que os governos da direita servem e serviram no passado. Né? Esse caso, nós falamos aqui do caso do gás, dos combustíveis, e esse caso da telefonia é mais um exemplo claro, né, que o Bolsonaro é um serviçal, né, com as suas características peculiares, escrotas, né, mas que serve aí aos interesses fundamentais dos grupos que controlam verdadeiramente o país contra os interesses dos trabalhadores. Bom, e diante dessa... só não sei antes, eu vou passar para a próxima notícia, mas queria primeiro agradecer aqui ao LC29, que mandou o superchat, e chamar vocês que estão nos acompanhando a seguir o bom exemplo do LC e contribuir com a gente, porque a Causa Operária TV precisa da sua contribuição. Né? Então, eu queria chamar vocês aí a se inscreverem como membros do nosso canal, quem ainda não é membro, como é o caso da Munique FC, que está acompanhando aqui a nossa transmissão, a Maria Ângela Biducci, a Fabiana Miranda, a companheira Estefânia, a Angelina Dias, né, o Robson Silva, muita gente que está por aqui,
que são membros do nosso canal, está com o nomezinho em verde aqui no nosso chat. Se você não é membro, né, torne-se membro como eles e dê a sua contribuição regular para sustentar essa imprensa independente, combativa, revolucionária. E você, sendo membro ou não, né, você pode mandar também aí a sua contribuição instantânea, como fez aqui o companheiro LC, né, 29, mandando aí a sua contribuição, o seu super chat, o seu super sticker, e contribuir para sustentar a Causa Operária TV. Bom, eu queria destacar também, nós vamos falar daqui a pouquinho dos atos do dia 2, mas o companheiro Osni, ele propôs aqui uma campanha do agasalho, né? Eu achei muito interessante e ele explica porque e é uma campanha do agasalho específica para uma região muito fria do país, que é Santa Catarina, né? E o motivo dele propor a campanha, diz ele aqui no nosso chat, é o seguinte: o pessoal do movimento Frente Fora Bolsonaro, aquela mesma ala direita que quis expulsar o PCO do movimento, eles estão cogitando desmarcar mais uma vez o ato do Fora Bolsonaro, alegando que vai estar fazendo frio, que vai chover lá em Florianópolis. Então, o Osni está propondo uma campanha do agasalho especial, né, para evitar que o pessoal, né, logo um pessoal do Sul, deve ser um pessoal, a direção do movimento deve passar muito frio, deve ser um pessoal muito humilde que comanda o movimento, os partidos da esquerda, os grupos que tentam controlar o movimento fora Bolsonaro. E que, ao invés de deixarem a direção na mão de quem quer fazer a mobilização, fica cogitando aí suspender a mobilização porque vai fazer frio, porque vai chover, né? Teve gente até que perguntou se o pessoal do movimento, porque a gente sabe que o povo de Santa Catarina tem muita gente brava, combativa, mas se o pessoal do movimento é feito de açúcar, né, que não pode molhar nem um pouquinho, que dissolve, né? Então, o Osni está propondo essa campanha caridosa aí em favor do pessoal do movimento Fora Bolsonaro, que está com medo do frio, está com medo da chuva. Então, se for preciso, companheiros, a gente faz aqui a campanha do agasalho, porque para evitar que não haja luta, né? Para evitar que o frio seja motivo, pretexto, né, do pessoal que quis expulsar o PCO do movimento e agora quer mais uma vez, está cogitando cancelar a mobilização. Um abraço aí para o companheiro Osni, né? E você também vai mandando aqui a sua opinião, os seus comentários, as suas gozações também, para a gente ir divulgando aqui no programa Resumo do Dia. Seguindo na nossa pauta e falando no diabo, Bolsonaro, né? O Lula também falou sobre essa situação. E a gente destacou aqui, vem destacando aqui no nosso canal, que, obviamente, uma parte da imprensa golpista e da esquerda procura alimentar a ilusão de que o Bolsonaro estaria liquidado, né? Já estaria derrotado. Teve até gente, o próprio ex-ministro do PT, ex-ministro das Relações Exteriores, o Celso Amorim, chegou em uma declaração feita em site a dizer que Bolsonaro já estaria derrotado, né? O Lula advertiu que ele não concorda com essa ideia, que o Bolsonaro não está morto e ele tem a caneta na mão, como diz o Lula. Ele afirmou que os defensores do Neném, né, partem, aqueles do nem Lula nem Bolsonaro, segundo Lula, partem do pressuposto de que Bolsonaro já está morto e acham que não podem bater só no atual governo, porque senão o próprio Lula ganharia no primeiro turno. A declaração foi feita numa entrevista concedida ontem, no dia de hoje, quarta-feira, né, dia 29, a Rádio Capital em Cuiabá, na qual ele afirmou que o que ele chama de mídia tradicional, ou seja, a imprensa capitalista, está fazendo aí uma espécie de vestibular, usou vestibular, Enem, para encontrar um candidato da chamada terceira via. Está tentando aí várias sondagens, entrevistas, tentando divulgar para ver qual candidato que cola, né? Mas Lula disse que falou sobre esses setores, né? Dizendo que eles partem justamente dessa ideia de que o Bolsonaro está morto, e nas palavras do Lula, isso não é verdade. Ele tem a caneta na mão e, por isso, ainda segundo o Lula, estaria errada, né, totalmente errada essa política,
né, porque eles acham que podem bater só no Bolsonaro, diz o Lula, se não ganham no primeiro turno. É a lógica deles, mas eu estou tranquilo, calejado, meu casco é forte, vivo isso há muitos anos. É o Lula que apanhou aí adoidado desses setores da direita e inclusive da esquerda, né, que estão aí procurando defender essa política de frente ampla. Bom, Lula também criticou a elevação dos preços dos combustíveis, nós falamos aqui no começo do programa do gás, né? E ele disse que essa política, ele está correto nisso, é uma política, a elevação do preço da gasolina é para pagar os acionistas nos Estados Unidos. Né? E Lula sabe, né, como todo mundo que tem o mínimo conhecimento da situação, que hoje a Petrobras tem mais de 70% das suas ações, né, nas mãos de capitalistas, de especuladores, principalmente internacionais, ações que são negociadas na Bolsa de Valores. Então, quando se aumenta o combustível, não é para, obviamente, favorecer os supostos ganhos da Petrobras, como se a Petrobras fosse uma empresa do povo brasileiro, mas é para garantir o lucro, né, dos especuladores internacionais. Bom, isso no momento em que a Petrobras, a direção da Petrobras, informou um novo reajuste de quase 9%, né, do óleo diesel nas refinarias. Né? Com isso, a gasolina da Petrobras já acumula, o diesel e a gasolina já acumulam alta de mais de 50% ao longo desse ano. Né? A declaração do Lula foi feita nessa mesma entrevista à Rádio Capital de Cuiabá, né? E ele disse o seguinte, que não tem explicação de subordinar os preços dos combustíveis ao mercado internacional. Nas palavras do Lula, o que está acontecendo é que a Petrobras está acumulando verba para pagar acionista americano. Não tem explicação. Tem uma explicação, né, pura e simples, que é uma política de dilapidação, de entrega do patrimônio nacional, né, de um governo capacho, né, dos acionistas, dos especuladores internacionais, do regime golpista que foi feito para isso. Bom, por falar em empresários capachos, o destaque no dia de hoje no mundo empresarial, se a gente pode dizer assim, foi aí a presença do dono da Avan, né, o Luciano Hang, que foi à CPI prestar depoimento. Ao contrário de outros elementos que foram lá, inclusive como sendo aí acusados aí, né? Ele não pediu o direito de ficar calado e foi lá e falou e desafiou, enfrentou lá no circo da CPI, fez aí a sua presença também no picadeiro. O Caio vai contar um pouquinho para vocês, né, como é que foi mais essa sessão da CPI que procura apresentar que está resolvendo os problemas do mundo, né, apesar de que a gente não viu resolução de nenhum problema. Com você, Caio. Exatamente. Hoje teve mais um espetáculo, né, desse show bizarro que é a CPI. E estava lá um ser também extremamente bizarro, né, objeto, que é o Luciano Hang, né, mais conhecido como o velho da Havan, prestando o seu depoimento. Isso está em todos os jornais, né? Ele desafiou os senadores, defendeu as suas posições, e o que tomou mais proporção foi a questão da mãe, né, de Luciano Hang, que morreu de Covid-19. No entanto, ela foi tratada pela operadora Prevent Senior, que está sendo investigada por adulterar óbitos, né, certidões de óbitos, por fazer testes com pacientes usando o chamado tratamento, o kit Covid, né, o que resultou em várias mortes e de esconder essas mortes, esconder outras mortes, né? A própria mãe do Luciano Hang não consta no prontuário, na certidão de óbito dela, Covid-19, no entanto, ela deu entrada, né, no hospital com Covid-19. O Luciano Hang chegou a fazer um vídeo dizendo que se a mãe tivesse tido os tratamentos preventivos, né,
ela poderia estar viva, mas depois se descobriu que ela teve o tratamento preventivo, chamado tratamento preventivo, né? Ela recebeu o tratamento com kit COVID em casa, deu entrada no hospital, continuou utilizando esse tratamento e veio a óbito, e, no entanto, a operadora colocou no óbito outras causas da morte, não cita a Covid-19, que levou ela, né, a dar entrada no hospital. O Luciano Hang, no entanto, diz que é tudo um erro pode ter havido um erro no certidão de óbito, né, da mãe, que segundo ele é comum, que os senadores foram levados a um engano, que não há nenhum tipo de fraude das Prevent Senior. Ele é um defensor da Prevent Senior, né? Como uma espécie de operador aí macabra do bolsonarismo. Então, ele é o defensor também da Prevent Senior. Ele, inclusive, colocou a própria mãe para ser tratada, né, na Prevent Senior, para ser cobaia desse experimento absurdo que eles estavam realizando, para ver se funcionava mesmo a cloroquina e outros medicamentos. Mas tá aí, o Luciano Hang foi lá, deu nos principais jornais, inclusive na esquerda, né, mostrando o ser abjeto que ele é. No entanto, não resultou em nada, absolutamente nada, né? Essa oitiva do Luciano Hang e dos deputados também, que procuraram apertar ele lá, mas sem nenhum sucesso, e ficou nisso. É mais um espetáculo aí da CPI, que não vai levar absolutamente a lugar algum, né? É isso aí. O velho da van, né, mostrando que até diante da morte da mãe ele usou lá a CPI para fazer propaganda da loja. Chegou ao ponto que ele botou na abertura, aquele momento que ele pode falar o que quiser na apresentação, ele pediu para mostrar um vídeo e mostrou o vídeo, e o vídeo era uma publicidade da loja. E eu vi, inclusive, os comentaristas da Globo reclamando o seguinte, que ele deu um golpe, que ele usou uma TV pública, a TV Senado, que retransmite, né, o circo da CPI, né, o programa, a novela da CPI, né, parece novela da rede esgoto, para todo o país, para fazer propaganda da loja. Botou um vídeo de propaganda falando da eficiência, suposta eficiência da empresa dele. Quer dizer, ele mostrou que ele é tão ou mais golpista, né, do que os senadores que estão procurando aí se projetar como paladinos da justiça, né, elementos aí dos partidos, inclusive, que votaram no golpe de Estado, na derrubada da presidenta Dilma. Vários deles ajudaram, a maioria deles ajudaram a eleger o Bolsonaro, e que agora querem encenar, né, como se ele tivesse numa nova novela, agora a novela, né, a CPI da pandemia, e você tem lá o Renan Calheiros, o Omar Aziz e outros tentando se passar aí por galãs, né, dessa novela, defensores dos frascos e comprimidos, né, estivessem aí a consertar o país. Né? Um circo. Obviamente, o velho da van foi lá e fez propaganda da lojinha, né? Fez propaganda a favor do Bolsonaro, e usando até a mesma mãe, né? Porque como um capitalista sem nenhum tipo de pudor interessado em ganhar, porque ele usou a mãe até para defender, mesmo quando se tratou de defender, né, a loja e o pensamento reacionário que ele expressa, aí, o governo Bolsonaro, em relação à própria situação da Covid, que finalmente é deixar o povo morrer, né? E, se for preciso, até a mãe. Bom, por falar em golpista, né, em gente de direita, um destaque hoje também na imprensa capitalista, a suposta crise de identidade do Novo, o partido do João Amoedo. O partido do João Amoedo, mas nem tanto, Caio. Olha só o que aconteceu. O João Amoedo me chamou a atenção uma entrevista no estado de São Paulo, né, justamente falando o que ele considera como sendo um problema de identidade do Partido Novo. Bom, e aí na entrevista você se dá conta do seguinte, que a entrevista foi concedida,
logo depois que o Diretório Nacional do Novo vetou o retorno à direção da legenda, justamente do empresário João Amoedo, que foi candidato presidencial do partido, né? Um dos fundadores, dos grupos seletos, daqueles donos lá, dos empresários, dos capitalistas, banqueiros que fundaram o Novo, ele era um dos sócios, né? Como um negócio que eles abriram anos atrás, e o Amoedo tinha um papel de destaque, tanto que foi candidato à presidência da República. Mas na entrevista, o próprio Amoedo explica o seguinte, que bom, o negócio, como qualquer empresa capitalista, né, o Novo que disse que era novo, etc., então não tem nada de novo, nada de democrático. Então, veja só um dado importante que aparece na própria entrevista. O João Amoedo tenta explicar, né, faz uma avaliação sobre o veto, né, à volta dele à executiva do partido. Aí ele diz o seguinte, que o diretório, palavras do Amoedo, o Diretório Nacional do Novo é composto por 6 pessoas. 6 pessoas. Né? Todo mundo já deve ter visto aí muita campanha dizendo que o PCO, por exemplo, que os partidos da esquerda, que o PT, são partidos antidemocráticos. Mas, pois bem, o Novo é uma sociedade limitada. Né? Não chega nem a ser... 6 pessoas são, nas palavras do Amoedo, na entrevista ao Estadão, compõem o Diretório Nacional do Novo. E aí ele explica que ele precisaria de 2/3, ou seja, de 4 votos, para poder retornar ao comando da legenda. Mas ele teve 3 votos e, com isso, ele não conseguiu voltar. Bom, o Amoedo fala aí da crise, ele que vinha sendo aí apontado pela imprensa capitalista como um dos pré-candidatos. Mas o partido dele parece que não quer ele, não só não quer ele de candidato, não quer ele na direção do partido, não quer nada. Porque o partido, a maioria da bancada, vem se mostrando aí favorável à aliança com o Bolsonaro. Né? Como todo partido capitalista e todo partido burguês, inclusive os partidos de esquerda, os donos do partido é quem tem cargo. Né? Então você tem aí os deputados do Novo, que recentemente declararam aí que não veem motivos para o impeachment do presidente Bolsonaro, presidente ilegítimo. Você tem o governador de Minas Gerais, né, o Bolsozema, né, sei lá como é que foi em São Paulo, é o Bolsodória. Imagino que São Paulo tenha sido Bolsozema. Então, que se elegeu aí em dobradinha com o fascista, o capitão fascista Bolsonaro. Esse pessoal aí não está nem aí, né, para o Amoedo e para a sua política de agora procurar se apresentar como ele que ajudou e participou ativamente da campanha golpista de 2018, projetou o partido, né? O partido até começou a valorizar no mercado, aí, elegendo alguns deputados. Né? Muita gente se ilude quando vê esse crescimento para falar um partido, nossa, conseguiu eleger gente, porque porque tinha apoio financeiro, teve esquema aí na eleição fraudulenta de 2018, né, em que muita gente de direita se elegeu aí graças à fraude que foi afastar o Lula das eleições, né, fazer uma eleição sob medida para a direita fascista e golpista. Bom, e aí toda essa crise, né, que não é bem uma crise, não é um problema de crise de identidade, né? É uma crise porque que tem a ver com o compromisso, né, desses setores do Novo com o próprio bolsonarismo, gente de ultradireita que se elegeu aí sobre uma roupagem de que o Novo, como se o Novo fosse uma coisa nova, diferente do que eles falam da velha política, sendo que é uma expressão exatamente dessa política totalmente antipovo, né, que é a política da burguesia, do qual o Novo é apenas uma legenda dessas aí que está aí para fazer negócio no mercado. Bom, vamos seguir na nossa pauta? Vamos destacar agora a situação na economia. Né? O Caio já tinha falado aí, a gente tinha ventilado a questão do superávit. Então vamos ver aí quais são os números desse superávit e qual é o objetivo, para onde é que vai o dinheiro que está sobrando, porque parece que sobrou dinheiro aí nos cofres públicos, principalmente no orçamento federal, no mês de agosto. É isso, Caio? Exatamente, Tony Carlos.
o setor público consolidado, né, formado aí pela União, pelos estados e municípios, ele apresentou no mês de agosto, no mês passado, um superávit primário de 16 bilhões, de mais de 16 bilhões de reais, né? Superando assim muito, né? Porque no ano passado, em 2020, você teve em agosto um déficit, não um superávit, mas um déficit primário de 87 bilhões. E nesse ano aqui já teve um superávit primário de 16 bilhões. Os dados são do Banco Central, e eles mostram aí um dos motivos, né, desses resultados. Primeiro que você teve uma diminuição das despesas dos entes governamentais, de todos eles, de pelo menos 41,2% em relação ao ano passado, né? Então, o governo parou de gastar completamente, né? Quase que completamente esse ano, reduziu os gastos enormemente e aumentou a arrecadação. Outro dado que é interessante de notar é que um dos entes, né, que elevou que deu esse resultado, né, esse superávit no mês de agosto, foi justamente os estados, né, e também os municípios, mas principalmente os estados que também tiveram essa mesma política, né, de você ter corte de gastos, né? Só lembrando que o Brasil, em 2021, viveu uma pandemia, foi o ano em que mais morreu pessoas de Covid-19, superando 2020, e foi o ano em que o governo e todos os governos, a União, os governos estaduais e o governo federal, menos investiram, menos gastaram, diminuíram o investimento, né? É importante notar esses dados, né? E também outro dado importante, tem vários dados econômicos, né? O governo ele pretende aí ter a meta do governo é ter um déficit primário para esse ano aqui de 251 bilhões, né? O déficit em 2020 foi de 700 bilhões, então eles pretendem ter um déficit primário bem pequeno, ou seja, economizar o máximo possível, não gastar, né? Só aquilo que for estritamente necessário. Mas esse dinheiro, alguém poderia perguntar para onde vai esse dinheiro, né? Para que eles estão economizando, né? O que eles vão fazer com o dinheiro? A gente pode lembrar também que a taxa Selic, que a gente até falou aqui no programa, ela vem subindo sistematicamente, né? O que aumenta a dívida do Estado, da União e dos municípios com os banqueiros também, né? É um dos fatores que aumenta a dívida, né? E, logicamente, o governo já mostrou aí que o superávit, um dos motivos do superávit é justamente a diminuição dos gastos. O governo, então, portanto, não vai gastar esse dinheiro com a população, não gastou nem na pandemia, nem para salvar a vida da população. É evidentemente que esse dinheiro, né, esse valor todo, esse montante todo de superávit, vai ser sugado aí pelos grandes capitalistas e pelos banqueiros, né? Ok. Seguindo na nossa pauta, mas antes da gente passar ao próximo tema, queria divulgar aqui uma atividade da qual a gente vai participar amanhã, que é um debate promovido aí pelos comitês Lula Livre, né, que tem um programa toda semana, realiza aí debate, um programa chamado Chama o Lula, é o nome do programa, e amanhã nós vamos estar lá, somos convidados aí, e o programa vai ter como mediador o companheiro Charles Gentil, que é presidente do diretório zonal do PT aqui da capital, e vai participar o companheiro Manuel Del Rio, né, que é do movimento de luta pela moradia, é um ativo militante do PT, e vamos estar nós também representando o PCO, né? Então você tem lá na nossa página a divulgação dessa atividade aí, acho que a produção vai colocar para a gente, tá aí, ó, tá aí o card, né? A divulgação feita pelos companheiros do Comitê Lula Livre, né? Então amanhã nós estamos aí a partir das 19 horas, se você quiser acessar para assistir, Comitê Lula Livre São Paulo, né?
também no Facebook vai ser transmitido, e nós vamos, com certeza, vamos mostrar aqui no programa de amanhã, a gente mostra aí algumas imagens aí desse evento, né, para o qual nós fomos convidados, e numa semana importante, né? Uma semana que nós temos pela frente aí os atos do dia 2 de outubro, e que aí um conjunto de ataques, né, contra a candidatura do Lula, muita gente dizendo que não se deve levar o nome do Lula para as ruas, que isso dividiria, né, enfraqueceria os atos. Então, amanhã, acompanhe lá, participe lá com a gente, né? Obrigado aí aos companheiros do Comitê Nacional Lula Livre, que nós integramos, pelo convite, e vamos estar junto lá, e vamos estar junto com certeza também no próximo sábado. Bom, enquanto a gente discute chamar o Lula, como é o nome do programa aí, dos comitês Lula Livre, tem gente ofendendo o Lula, né? Mas não chega a ser uma novidade, né? Porque o autor da façanha é aquele famoso da frase, né? Lula tá preso, babaca, né? O ex-governador do Ceará, ex-tucano, ex tudo que você imaginar, que ele já participou aí de quase tudo que é partido da direita, né? É o senhor Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, diante das declarações do Lula, né, como a gente destacou agora há pouco, criticando aí o vestibular, né, que está sendo promovido aí pela esquerda, ou pela burguesia, para tentar encontrar um candidato alternativo. Vocês estão vendo aí a Eficiente Produção colocou para a gente aí a capa do Congresso em Foco, né? E não somos nós que estamos dizendo que o Lula, os ciristas vão dizer que não foi bem assim. Então tá aí, ó, Congresso em Foco dizendo o seguinte: Ciro chama Lula de canalha e diz que petista é negacionista político, né? Esse é o esquema do seu Ciro Abutre Gomes, né? E ele ficou ofendidinho, né, com as declarações do Lula de que a burguesia, a direita, está fazendo aí vestibular, Enem, para escolher um candidato da terceira via. E aí ele colocou aí nas redes sociais dele, no Twitter, etc., a declaração seguinte: a prova cabal de que temos um novo tipo de negacionismo. Como bom negacionista, este aqui, se referindo ao Lula, nega a política e a democracia, subvertendo as raízes, o debate e a disputa de ideias. O autoritarismo e a subversão dos significados são mesmo o último refúgio dos... Aí ele deixou lá, porque a frase é o refúgio dos canalhas, né? E ele completou: completem vocês. Né? A maneira covarde de se referir aí ao Lula, né? E eu queria destacar porque é esse tipo de escroto, né, de abutre, que a esquerda, setores da esquerda, querem que os trabalhadores, que as pessoas que há meses vêm mobilizando nas ruas pelo fora Bolsonaro, que ele seja recebido de braços abertos, né? A gente deveria receber com abraços, beijos, aplausos o senhor Ciro Coca-Cola Gomes, né? Apesar dele se referir aí à maior liderança popular do país, o candidato com maior apoio entre aqueles que lutam pelo fora Bolsonaro, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, eu até coloco aqui para vocês debaterem aqui no nosso chat, né, se a gente deveria, o que vocês acham, se a gente deve fazer como querem o PSOL, o PCdoB, setores da direita do PT, que querem que a gente receba com carinho, com afagos, né, o Ciro Coca-Cola Gomes, né, o Ciro que acabou de chamar o Lula de canalha. Mas não é só esses que eles querem, né, que a gente receba com carinho, né? Há setores defensores da Frente Ampla, né, que tem aí a liderança do PCdoB, que é o partido que morre de amor pela Frente Ampla com a direita golpista e se dedica a isso já há muito tempo, né? Estão defendendo também que os trabalhadores, né, os sindicatos da CUT,
os estudantes, a juventude, deveria receber com carinho também, igualmente, o Dória, né? Os deputados que votaram, por exemplo, na semana passada, os representantes dos partidos que votaram a favor da PEC 32. Né? E dentre esses senhores está aí ó, a foto de um dos muitos sindicatos dos servidores públicos do país que estão fazendo campanha contra esses canalhas. Esses são os 28 votos dos deputados que votaram a favor da PEC 32, que é a PEC que quer liquidar com os serviços públicos. É o direito de privatizar qualquer serviço sob a roupagem de colaboração da iniciativa privada. Né? É a PEC que quer permitir a redução do salário dos servidores públicos e por aí vai. É ataque que não acaba mais. Bom, desses 28 nomes, não tem só gente da direita. Né? O Bolsonaro, não tem só bolsonarista, porque os bolsonaristas não têm maioria no Congresso. Está cheio de... Tem gente do PSDB, do MDB, do Cidadania, né? O senhor Kim Kataguiri, o chefe do MBL, né? Que é outro que a direita quer, a esquerda, setores da esquerda querem receber de braços abertos. Né? Então, obviamente que essa política é uma política criminosa, né? E nós, dos comitês de luta, de muitos setores, amanhã nós vamos mostrar aqui, né, um manifesto que está sendo preparado por setores da esquerda, com a participação de companheiros do PT, do PCO, dos comitês de luta, do Partido Comunista do Povo Brasileiro, estão fechando um manifesto em comum, um manifesto do Bloco Vermelho, né, chamando a repudiar essa política, né, chamando a passar por cima dessa orientação criminosa, né, de setores da esquerda que capitulam vergonhosamente diante da direita golpista e querem, por exemplo, que os professores, né, que em São Paulo estão em luta contra a reforma administrativa do Dória, tem que receber com carinho o pessoal do PSDB no ato. Né? Os servidores públicos, 12 milhões de servidores públicos do país sendo afetados aí pela PEC 32, mas a gente teria que agradecer aí ao PSDB, ao MDB, ao MBL, por estarem ferrando com a vida do povo brasileiro. Né? Depois de elegerem o Bolsonaro, de apoiarem todas as suas reformas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, privatização dos Correios, né? O trabalhador ainda teria que ir lá como se fosse uma vaca de presépio, né? Como o pessoal gosta de falar, e falar muito obrigado, PSDB. Né? Muito obrigado por você ter destruído a nossa vida, né? Destruído o país, estar destruindo, entregando a economia nacional, né? E vamos bater palma para vocês, que é uma política de gente que perdeu o juízo, né? E, obviamente, que nós temos que ir para Paulista, no Rio de Janeiro, lá na região da central do Brasil, em todo o país, né? Para protestar contra a presença da direita, né? Protestar contra essa situação, mobilizar os trabalhadores, pintar de vermelho as ruas. Né? Bom, e aí eu vou passar para o Caio, que daqui a pouquinho nós vamos falar dos atos. Né? Mas antes de falar dos atos, mostrando como é que essa política de encenação é criminosa e que o governo segue com as mãos livres, todo mundo, para continuar deixando as coisas acontecerem. Hoje foi um destaque na imprensa capitalista também, mais de 80 milhões perdidos em material da área de saúde, né? Testes e vacinas. O que aconteceu, Caio? Conta aí para a nossa audiência, por favor. Exatamente. O governo, né? O governo federal, na verdade, a Secretaria de Vigilância da Saúde, que é ligada ao Ministério da Saúde, ela deixou milhares de kits que tem kits para diagnóstico de Covid e medicamentos, vacinas de para outras enfermidades, outras doenças, deixou todo esse material vencer, né, dentro do estoque que fica de um dos estoques dessa secretaria, que fica aqui que fica em São Paulo, né, no estado de São Paulo, ali em Guarulhos, né? A Secretaria de Vigilância em Saúde, ela foi avisada em pelo menos 2 ocasiões, né, de que os produtos, né, os insumos
de saúde estariam para vencer. No entanto, ela, segundo, né, não conseguiu escoar esse produto para ser utilizado nos postos de saúde. Quer dizer, um verdadeiro crime, né, contra a população, contra a saúde e contra os cofres públicos do país. Foram 80 milhões de reais que foram jogados aí na lata do lixo, fora o malefício da população que deixou de ser vacinada para outras doenças, que deixou de ser testada. Foram milhares de testes de Covid-19 que foram jogados no lixo, serão jogados no lixo, né? Só outro detalhe, que isso daí não é uma coisa que aconteceu agora, né? Desde 2017, os prejuízos com esse tipo de política, de deixar materiais presos nos estoques sem utilizar, é bem maior do que esses 80 milhões, já chega a 190 milhões de reais, né? Desde 2017, e que se acentuou aí com o governo Bolsonaro, a partir de 2018, né? Foram pelo menos um prejuízo de cerca de 190 milhões com produtos importantíssimos de saúde que foram largados nos estoques, deixados lá para vencer e depois jogados fora, né? Essa é a política do governo Bolsonaro para a saúde. É isso aí. É por essas e por outras, né, que no próximo sábado, dia 2, né, vai se realizar aí uma nova jornada de atos pelo Fora Bolsonaro. Né? Já tem atos confirmados aí em cerca de 200 cidades. Né? E, bom, aí a gente queria destacar a importância dessa mobilização, né, depois de um período em que esses atos aí foram contidos, né? Houve, apesar de que essas já são 6 manifestações que aconteceram, a gente teve nas últimas manifestações uma clara sabotagem, né, das mobilizações por uma parte dos setores que justamente queriam fazer o que eles estão querendo fazer agora, né? Se unificar com a direita que não quer tirar o Bolsonaro, que elegeu o Bolsonaro e que aprova as medidas de ataque aos trabalhadores. Então, esse ato aí tem um caráter importante. Vocês estão vendo aí os cartazes, os cards publicados aí pelos companheiros dos comitês de luta, do PCO. Esse ato de sábado, nós temos aí uma missão muito importante. Você que está nos acompanhando, que está nos assistindo, nós temos que pintar as ruas de vermelho, né? E levar para as ruas as reivindicações dos trabalhadores e se opor à política de desmonte, de infiltração das manifestações, né, dos setores da direita que são contra as reivindicações dos trabalhadores, a redução da jornada, né, que são favoráveis a essa direita à entrega dos serviços públicos, a PEC 32, que são favoráveis à privatização dos Correios, da Eletrobras e assim por diante. Né? Justamente a política que, no caso da Petrobras, por exemplo, está levando aí o botijão de gás a custar R$120, né? Como a gente destacou aqui, essa política criminosa contra o povo. Bom, para isso, sábado, dia 2, nós temos que levar para a rua também, tem que parar com esse tititi, esse mimimi de que não pode defender a candidatura do Lula. Né? Nós somos defensores, como quem nos acompanha sabe aqui, de que o Lula, inclusive, deveria estar presente nos atos. Tem uma enorme campanha para que ele não vá, e, ao nosso ver, de maneira errada, né, os companheiros do PT e o próprio Lula acabam cedendo a essa pressão, né, porque sabem que o Lula, a maioria daqueles que mobilizam, né, porque nós tivemos aí, antes desse ato de agora, nós tivemos atos em 7 de setembro, com o Bolsonaro mobilizando as suas bases, né, um ato expressivo, onde o Bolsonaro deu uma demonstração de força dos setores fascistas, reacionários, né, os setores mais desqualificados da sociedade, aí, que são a base de apoio do Bolsonaro, militares, etc., mas uma demonstração de força importante. Depois nós tivemos, no dia 12, os atos daqueles que não têm apoio de ninguém, né, os atos super fracassados da Frente Ampla, com 6 candidatos, pré-candidatos à presidência da República, incluindo o Ciro Abutre, o Bolsodória, o Mandetta e outros mais, né? Não levaram ninguém nas ruas, mostraram que não tem apoio nenhum. Bom, e agora tem o ato
né, a sequência normal, esse ato é o ato da esquerda. Agora, logicamente que eles estão planejando uma infiltração cujo objetivo principal é destruir a mobilização. Então, eu queria fazer um chamado a vocês. Vamos engrossar a convocação do ato, né? Convocar todo mundo a sair de vermelho, a vir com a camiseta do Lula. Né? Se você não tiver camiseta, pode comprar nas bancas da loja do PCO nos atos do sábado, né? Porque não vamos aceitar essa política, a política criminosa. No sábado, nós vamos estar exatamente a 1 ano das eleições. E a mobilização pelas reivindicações dos trabalhadores e da defesa da candidatura do Lula é fundamental para dizer para a direita, ó, aqui, né, não vai ter, eles não vão conseguir transformar as manifestações do Fora Bolsonaro em manifestações a favor da política de capitulação, como eles fizeram em outros momentos da história do país. Né? Foi assim na campanha das diretas, que acabou resultando na eleição do Sarney, foi assim no Fora Collor, né, que acabou dando lugar ao governo do Itamar Franco, que, por sua vez, preparou a eleição do famigerado dos governos Fernando Henrique Cardoso. Então, dessa vez, não vamos cair nesse golpe, é preciso aprender da história, né? E é preciso lutar contra todos esses golpistas sem voto, sem apoio popular e que querem capturar o movimento da esquerda e depois dar um jeito de tirar o Lula da jogada. Né? Canalhas como o Ciro Gomes não faltam para defender essa política e para apoiar essa política golpista que nós já vimos em 2018 e que eles estão prontos para repetir aí, com certeza estão tramando. Então é preciso colocar aí os trabalhadores na rua e defender as suas reivindicações. Bom, estamos caminhando para o nosso finalzinho do programa, vamos entrar na nossa pauta internacional, enquanto o Flamengo acaba de fazer um gol aqui pela Copa Libertadores, está 1-0, quer dizer, a essa altura já está 3-0, porque acumulando os 2 jogos, e o Flamengo está aí caminhando, espero que se confirme para decidir aí a final da Libertadores com o Palmeiras, né? 2 times brasileiros, mais uma vez, apesar de toda a campanha contra o futebol brasileiro, chegando aí à final de um torneio de futebol mais importante do mundo, um dos melhores, de mais alto nível, né? Que não é daqueles robôs que jogam lá as Copas Europeias, mas é futebol de qualidade, como é o futebol latino-americano, sul-americano. Bom, deixando o futebol de lado, né? Mas um olho no padre e outro na missa, nós vamos aqui, vamos para a nossa pauta internacional. Primeiro aí vou passar para o Caio, para ele falar de uma notícia, finalmente uma notícia boa aqui no programa, e a notícia vem de Cuba. Com você, Caio. Exatamente, uma notícia, uma inspiração aí, né? Cuba é o primeiro país da América Latina a vacinar, passar 70% da população em primeira dose, né? E também Cuba já passou com o esquema vacinal completo, mais de 60% da população recebeu as 2 doses, né, da vacina. Cuba tem 3 vacinas próprias, que é a Soberana 02, a Soberana Plus e a Abdala, né? Então, é o primeiro país a atingir essas marcas, né? 51,3% da população já recebeu as 2 doses, já completaram o esquema vacinal e, em primeira dose, já passou de 70% da população. Também a ilha já se prepara para uma abertura só nesse momento. Então, você vai ter, a partir de novembro, as fronteiras serão novamente abertas e também as escolas voltarão a funcionar, né? Coisa que não aconteceu no Brasil, né? A gente está com um esquema vacinal bem piorado em relação a Cuba, no entanto, já abriu tudo, as escolas, muito antes de chegar nem a metade disso. Então, está aí uma notícia positiva, né? Uma notícia boa que vem de Cuba. Não só Cuba tem as suas próprias vacinas, como já é o país da América Latina que mais vacinou nesse período. É isso, mostrando aí mesmo um país muito pobre, né, cercado aí pelo embargo, né, sofrendo um embargo criminoso do governo
potência norte-americana, mostrando como é importante ter uma política autônoma, né, e produzindo aí uma vacina, quando o Brasil, por exemplo, está na dependência dos grandes monopólios internacionais, né, e toda essa negociata feita em torno da vacina, cujo objetivo finalmente é garantir o lucro, né? E agora vocês viram aí, como o Caio destacou agora há pouco, o pessoal jogando vacina fora, né? Porque o objetivo da vacina não é vacinar o povo, é só que o pessoal ganhe dinheiro. Se vacinar o povo ou não, né, para os capitalistas pouco importa. Mas no caso de Cuba, nós estamos vendo aí o esforço em meio a uma situação muito difícil que o país enfrenta, que não poderia ser diferente, né, pela situação de embargo, um país pobre, levando adiante uma luta para garantir aí a vacinação do seu povo. Bom, na nossa pauta agora, mais um aspecto dessa luta contra a política de cerco, de estrangulamento, né, dos monopólios contra os países que não fazem parte do primeiro time dos países capitalistas desenvolvidos, dos países imperialistas. Bom, e em resposta a uma situação de cerceamento, né, o governo russo ameaçou bloquear o YouTube por conta de que o YouTube fechou 2 canais russos alegando aí desinformação. Eu queria destacar que você veja que o problema da censura, do cerco, é um problema internacional, né? Ainda ontem aqui o nosso programa destacava aí a demissão do jornalista Alexandre Garcia, né, pela CNN, um direitista, uma pessoa, mas que ele foi demitido, né, porque ele era apresentador de um programa Liberdade de Opinião, veja, manja, Liberdade de Opinião, e ele foi demitido por expressar a opinião dele, uma opinião direitista, né, defensor aí do tratamento precoce, de tudo que o Bolsonaro, ele é um jornalista já viciado, já dos tempos da Globo, né, de defender aquilo, são verdadeiras as prostitutas do jornalismo que falam aquilo que rende para eles vantagem. Né? Bom, mas ele, no programa, defendeu aí a política que ele defende há muito tempo, né? Tudo que o governo Bolsonaro faz. E ele foi demitido do programa Liberdade de Opinião, né? Onde ele fazia lá um teatro, sempre defendendo as posições bolsonaristas, e aparecia lá um outro jornalista defendendo posições comuns aí à direita burguesa. Né? Bom, aí a gente vê isso na CNN, um dos maiores canais de informações do mundo, né? Um canal norte-americano. Bom, e aí a gente vê a situação que a própria Rússia, as empresas russas sendo atacadas aí pelo YouTube, pelo Facebook, etc., né, suspendendo canais, como é o caso do canal de TV russo, né, e outros, e a reação do governo Putin, né, a essa situação que atenta contra a soberania, inclusive de empresas russas, empresas importantes, mas que, diante, né, dos grandes monopólios, são empresas que sofrem aí o cerco, né, como acontece em todo mundo, mostrando aí a força, né, do domínio dessas empresas que querem controlar o mundo e decidirem elas o que pode e o que não pode ser mostrado, né, o que é informação e o que é desinformação. E tem gente da esquerda que cai nesse papo furado das chamadas fake news, né, que é assim, o que a Globo fala é verdade, né, mesmo quando a gente sabe que 99,9% é mentira, é desinformação. Agora, se não é o que a Globo fala, seja da direita, o caso do Bolsonaro e dos bolsonaristas, seja da esquerda, né? A gente vê o cerco enorme que existe aí a vários canais da esquerda, da imprensa alternativa, aí os grandes monopólios se dão o direito de censurar, de perseguir. Né? Eu sei aqui na nossa audiência tem muita gente que já foi bloqueado aí, pelo YouTube, né? Porque postou coisas que o YouTube não aceita. Né? Você não pode atacar o Dória, não pode dizer que o Dória é um cínico com a campanha de vacinação, por exemplo, né? E por aí vai. Quer dizer, é o monopólio, né, da imprensa e das redes da internet, né, dos grandes monopólios capitalistas, atacando, inclusive, né, sendo alvo aí, inclusive, governo, como é o caso de um país grande, importante, como é o caso da Rússia. Bom, para fechar o programa, vou passar para o Caio para ele comentar aí
a violência policial nas mobilizações da Colômbia. O que eram as mobilizações e o que aconteceu e que, mais uma vez, o governo fascista do Ivan Duque reprimiu as mobilizações. Com você, Caio, dá a última notícia e já se despede aí do nosso público. Vai lá. Beleza. Rapidinho, só precisar a informação da última notícia, né, de Cuba. Na verdade, foram as vacinas cubanas são 3 doses, então 80% da população tomou a primeira, mais de 60% já tomou 2, e 50% da população, mais de 50%, está completamente vacinada. E a vacinação já se estendeu às crianças. Agora, no caso da Colômbia, no dia de hoje teve mais uma greve nacional, né? Chamada pelo Comitê Nacional de Mobilização, que existe desde 28 de abril, que foi uma grande crise que se estabeleceu na Colômbia, quando a população rejeitou o programa neoliberal do governo Ivan Duque, dessa ditadura, né? Que foi uma grande mobilização de meses, né? E dura até hoje essa mobilização, não com a mesma força. No entanto, o governo, que é uma ditadura, quanto mais, né? Ele reprimiu e vem reprimindo violentamente, e no dia de hoje não foi diferente, houve repressão, principalmente do chamado Esquadrão Antidistúrbio, que é uma tropa de elite, né, de repressão contra principalmente a juventude que está se mobilizando nesse momento. Há várias denúncias em órgãos internacionais, inclusive, de atentados aos direitos humanos da população, né? Então, nesse dia 28, nesse dia 29, né, mais uma vez, as mobilizações foram reprimidas e há indícios de pelo menos um ferido, né, uma lesão ocular, e inclusive também a suspeita de uma morte causada pela polícia da ditadura do Ivan Duque. Ok, nós com essa nota sobre a Colômbia, né, a nossa solidariedade aí à esquerda, aos trabalhadores colombianos, que inclusive lá se enfrentam também com a política de colaboração de setores da esquerda que tentaram paralisar as manifestações, mas elas continuam acontecendo, né, continuam ocorrendo aí as mobilizações. Com isso aí a gente termina o programa de hoje, né, agradecendo aí a vocês todos que participaram conosco, muitos comentários aqui no nosso chat, audiência muito expressiva, a gente retomando aqui no nosso programa. Hoje saiu aí pianinho, né, a produção ao comando aí do companheiro Isaías, muito obrigado aí, obrigado a todos vocês, sigam aí com a programação da Causa Operária TV, e amanhã tem mais resumo do dia, a gente volta a partir das 8h30. Um forte abraço e até amanhã. Boa noite, Caio, boa noite a todo mundo. Boa noite.